das 11 horas já está preocupado em logo apresentar a mensagem, mas eu vou dispensar e falar sobre os demais da plataforma que vocês conhecem, mas eu não poderia deixar de falar sobre a Rayane, né? É a primeira vez que ela vem como adventista batizada, não é, Rayane? Fazer parte da plataforma. Ela está orgulhosa e feliz, e eu muito mais, né, em tê-la conosco. Vamos dar uma saudação para a Rayane? Isso aí, né? Você merece, tá? E Deus lhe abençoe e abençoe também os seus pais. Em 2011 foi feita uma pesquisa com base no CPF de 165 milhões de brasileiros, visando identificar os nomes mais populares, os nomes favoritos dos brasileiros, os 10 nomes mais favoritos dos brasileiros. E adivinha o resultado? Em 10º lugar apareceu Manuel. Em 9º lugar, para surpresa minha, apareceu Carlos. E em 8º lugar, Paulo. 7º, Luiz. 6º, Ana. O 5º lugar, o nome escolhido pelo novo Papa dos Católicos, que é Francisco. Disse novo Papa dos Católicos porque o nosso Papa não é novo, ele já é eterno. Pai nosso que está nos céus, o quê? Santificado seja o teu nome. O 4º é João. O 5º deu Antônio. O 2º, José. E quem gostaria de arriscar o primeiro nome mais? Maria. Maria. Obrigada. Exatamente, Maria. Obrigada. Por que seria que os brasileiros gostam tanto do nome Maria? Aqui nós temos todo tipo de Maria. Maria, Maria do Carmo, Maria Rosa, Maria Júlia, Maria Laura, Maria Isabel, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria das Dores, Maria Rita, Maria das Graças, Maria Conceição, Maria Esmeralda e assim por diante. Maria Concebida é difícil. Não é não. Eu pesquisei Maria no tem um Google. significado muito bonito. Concebida, você não vem não. Maria significa Nascedor. a desejada das crianças, a Pesquisei amada na das internet. crianças. No Brasil eu achei Maria só significa 5 soberana. pessoas comigo, esse nome de Maria Significa Concebida. O senhora. resto é tudo aquela reza. Na Bíblia nós temos várias Marias, mas nessa manhã eu quero destacar apenas 4 Marias. E a razão é muito simples, porque todas elas têm um ponto em comum. São mulheres identificadas diretamente com o ministério divino de libertação da raça humana, tanto no Velho como no Novo Testamento. Uma delas está no Velho Testamento e 3 delas no Novo Testamento. A primeira Maria da Bíblia, eu diria que ela gostava, que eu gostaria de colocar na galeria de honra, ela viveu no Egito. E desde cedo ela se revelou extremamente habilidosa e amável. Foi ela quem cuidou de Moisés durante seus 3 primeiros meses. Foi ela quem esteve vigiando o cestinho quando foi colocado lá nas águas do Nilo. Foi ela quem ofereceu a filha de Faraó, a Ana, para cuidar do bebê. Foi ela que, quando a criança, o bebê Moisés, voltou para o seu lar, esteve carregando, ninando, brincando, estimulando os estímulos para o seu desenvolvimento. Maria sempre esteve ao lado de Moisés, trabalhando as cabeças das mulheres para que pudessem trabalhar os seus esposos, a fim de que eles desejassem sair do Egito e ir para a terra da promessa. E depois de terem deixado o Egito
a sua influência não cessou. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho e do outro lado eles celebravam, festejavam a destruição do exército de Faraó, lá estava ela com as mulheres de Israel, com tamborins, com danças festivas, cantando em antífonas com os homens de Israel, respondendo o cântico de Moisés, o cântico da vitória, o cântico da libertação, da grande libertação do Senhor. Essa Maria do Velho Testamento tornou-se um símbolo de liderança e fé no meio do povo de Israel. Eu sei que na mente de vocês há uma inquietação. Eu sei que vocês estão pensando, mas pastor, o senhor não estaria se confundindo com Miriam, a irmã de Moisés? Não estou me confundindo. Miriam no Velho Testamento corresponde a Maria do Novo Testamento. É a mesma palavra para Maria. Na constelação de Órion existe 3 estrelas que popularmente são conhecidas como as 3 o quê? Marias. E há quem diga que é uma alusão às 3 Marias do Novo Testamento que se colocaram a serviço de Cristo ao longo de todo o seu ministério terrestre de libertação dos enfermos, de libertação dos pecadores, de libertação dos cativos, das garras do inimigo. A primeira Maria do Novo Testamento não poderia ser outra que Maria, a mãe de Jesus. O Novo Testamento ela ocupa um lugar especial de destaque entre as mulheres. Ela era uma jovem especial aos olhos de Deus, escolhida para uma missão especial, ser mãe de Jesus, ser mãe do Filho de Deus. E será que isso, minhas jovens, meus jovens, lhes diz alguma coisa? Será que diz alguma coisa a respeito desta jovem escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Para mim, diz sim. Fala de consagração, fala de pureza, fala de abnegação, fala de fé. Deus olha para os jovens com estes olhos, buscando exatamente essas virtudes para usá-los para as grandes missões que Ele tem diante de si. A jovem Maria foi altamente honrada por Deus ao receber a visita de um anjo, mas não de um anjo comum. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Quem era o anjo Gabriel? O anjo Gabriel é o anjo que substituiu a Lúcifer após ter sido expulso do céu. Esse anjo veio estar com Maria. E ele se aproximou dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aquela saudação desse anjo que a cercou de muita luz, trouxe uma paralisação, um estado de paralisação para Maria. E ele então disse de sua missão, dela ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E aquilo foi um motivo de muita alegria, mas também de um grande embaraço. Como poderia ela ser mãe do Filho de Deus se ela nem se casara ainda, se ela era prometida a José como esposa, haveria de trair a José? E o anjo falou que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Ele explicou tudo. E ela então se colocou nas mãos de Deus, dizendo: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela sabia o significado disso. Aparecer grávida naquele estado, com José não tendo nenhuma relação com ela, sabia que significava apedrejamento. Não fora a proteção, a guarda divina.
Maria esteve sempre ao lado de Jesus. Esteve ao lado de Cristo não para disputar espaço com Ele, mas para apontar aos homens e aos pecadores o caminho, dizendo: fazei tudo que Ele vos mandar. Fazei tudo que Ele vos disser. A segunda Maria do Novo Testamento é Maria, mãe de Tiago menor e mãe de José. A Bíblia identifica esta Maria como sempre presente ao lado de Cristo durante todo o seu ministério. E João, o apóstolo João, vai mais adiante e a identifica como a esposa de Clopas e a irmã de Maria, mãe de Jesus. Muitas vezes ela é mencionada na Bíblia apenas como a outra Maria. E essa mulher presente na vida de Maria, mãe de Jesus, e no ministério de Cristo, ali ao lado de Cristo, ela sempre foi um ombro acolhedor. E naqueles momentos difíceis, foi um ombro acolhedor para Maria. Chorar, o sofrimento, a dor de ver o seu filho colocado na cruz do Calvário. Maria, esposa de Clopas, é na Bíblia um símbolo de humildade, de abnegação e também de cristianismo prático. Finalmente, a terceira Maria da Bíblia, do Novo Testamento, e a quarta Maria, dimensão escolhida para a galeria desta manhã, chama-se Maria de Betânia. Ela é também conhecida como, identificada como Maria de Magdala, ou simplesmente Maria Magdalena. Mateus e Marcos, nos seus evangelhos, devido ao preconceito da época, eles a identificaram simplesmente como uma mulher. Não lhe deram nome. Lucas vai mais adiante e a identifica como uma mulher da cidade. E então põe uma vírgula e diz: uma mulher pecadora. Uma mulher da cidade, vírgula, uma mulher pecadora. Mas João, irmãos, destituído de qualquer preconceito, identifica Maria como a irmã de Lázaro, como a irmã de Marta. E é sobre esta Maria que eu quero me demorar um pouquinho mais nesta manhã. Conforme o texto lido nesta manhã, a história de Maria de Betânia, não me refiro a Maria Betânia Veloso, mas Maria de Betânia, que nasceu em Betânia. A sua história começa aos pés de Jesus. Jesus, em suas viagens missionárias, passou por um pequeno povoado chamado Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros apenas de Jerusalém. E pregando às pessoas sobre o reino dos céus, curando os enfermos, ensinando os princípios que regem este reino dos céus, ele alcançou a Lázaro, Maria e Marta. Aí começou uma amizade. E Marta, querendo, numa expressão de alegria pela salvação que Jesus tinha lhe trazido, convidou para estar e passar na sua casa e ter um lanche com eles, juntamente com seus discípulos. Com eles e juntamente com seus discípulos. Jesus, então, passando por Betânia, entrou na casa de Lázaro, de Maria e também de Marta. Tudo estava praticamente sob controle. E Lázaro começou a dar atenção aos convidados. Marta começou a servi-los, para lá e para cá, preocupada como estava. E Maria se assentou aos pés de Cristo como uma verdadeira discípula. Queria comer cada palavra que saía dos lábios de Jesus. Aquilo lhe trazia conforto, lhe trazia segurança. Maria se demorava. A uma certa altura, Marta, correndo para lá e para cá, se sentiu um pouco pressionada e querendo servir melhor ainda aos seus convidados. Ela
voltou-se para Jesus: Senhor, pega Maria para me ajudar. Quero estar sentado aos teus pés. Os convidados precisam ser servidos melhor. Jesus olhou para ela assim e disse: Marta, Marta. Quando Cristo falava, repetia uma palavra assim, significava algo muito importante que precisava ser ouvido. É como que chamando a atenção. Marta, Marta, uma coisa apenas te é necessária. Uma coisa apenas. E ela ficou esperando Jesus dizer coisa era essa. Ele não disse. Ele apenas apontou para a prática e disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Era como que palavras proféticas. Jesus estava como que olhando para o futuro, para as dificuldades que Maria veio enfrentar, para as tribulações que ela veio passar, para a necessidade que ela precisava de fortalecimento para enfrentar as lutas, as dificuldades que ela veio e as provações que ela veio passar. Marta, Marta, uma coisa apenas te é necessária. Maria escolheu a boa porção, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Era como que um compromisso de Cristo com Maria, nos seus momentos de dificuldades e provações que ela viria atravessar. Cristo sabia que o inimigo haveria de pôr pedras de tropeço, que o inimigo faria de tudo para separar Maria do reino dos céus. E não demorou muito tempo depois, ele usou jeitosamente o próprio tio de Maria, Simão, um fariseu, um doutor da lei, um líder espiritual da região, do povoado, conhecido e respeitado por todos, rico, um homem rico, que no passado não se interessava por eles, mas de repente agora começou a frequentar a casa de Lázaro e Maria. A princípio o diálogo envolvia os três, a conversa envolvia toda a família. Ele parecia interesse em conhecer mais a respeito de Jesus, mas aos poucos tudo se afunilava na pessoa de Maria. E agora as atenções todas eram para Maria. Uma visita, outra visita. E um certo dia um presentinho apareceu na mão de Maria. E Marta: Maria, o que é isso? Maria, quem me deu isso? Foi o nosso tio, que mal existe. Ele pode dar isso para a gente. Marta: Maria, Maria, não me cheira bem. Novamente mais presentes. E Maria se envolvendo a tal ponto que, em certo momento, a certa altura, se viu envolvida na prostituição com o seu próprio tio. E agora se sente livre. Não era isso que ela queria para a vida dela. Ela não podia falar nada, era o seu tio. Era um maioral, seu nome, a sua palavra contra dele não significava nada. E o que fazer? Ela: não vou mais me envolver com ele. Mas o seu tio vinha jeitosamente, novamente ela fracassava. E para evitar um escândalo, Maria tomou uma decisão radical: eu vou deixar o meu lar, a companhia de Lázaro, a companhia de Marta, e vou para um povoado distante chamado Magdala, 160 quilômetros distante. Hoje não parece nada para vocês, nem para mim. Temos estradas boas, mas naquela época era a pé que se fazia. Não havia meio de comunicação. E lá ela podia se isolar completamente e começar uma nova vida. Foi o único jeito que Maria encontrou para se ver livre de Simão. E ela foi para Magdala. Lá em Magdala ela queria começar um novo modelo de vida. Procurou trabalho aqui, ali e acolá.
E bateu em lugar de trabalho, vinha propostas. Que jovem bonita, de onde ela é? Todos queriam saber. E uma proposta, mais outra, e o dinheiro foi acabando. E Maria, pressionada pelas condições financeiras, ela cedeu. E dali veio os piores anos da sua vida. Os anos mais difíceis da sua vida. Maria caiu muito. E diz o texto que Maria deixou de ser conhecida na face da terra como Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Deixou de ser conhecida como Maria de Betânia, agora de Magdala. Deixou de ser conhecida como uma jovem bela, atraente e pura, e passou a ser identificada simplesmente como uma mulher pecadora, como Lucas identifica. O texto bíblico nos diz que demônios se apoderaram de Maria. Os demônios queriam tirar-lhe a boa parte que ela tinha escolhido, que era Cristo, completamente da sua vida. Os demônios se apoderaram dela. A essa altura Maria não tinha mais amigos, não tinha parentes, só tinha pecados, só tinha uma fama. Todos tinham desistido dela, menos Jesus. Jesus, meus irmãos, meus jovens, nunca desiste de nós. Nem mesmo quando estamos, quando alguém se acha nas garras do demônio, nem mesmo quando alguém está no fundo do poço, como Maria estava, ele não desiste de você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, e ele não desistiria tão pouco de Maria. A serva de Deus nos diz em Desejar Todas as Nações: Cristo viu em Maria aptidões para o bem e viu os melhores traços do seu caráter. No mesmo livro ainda, a serva de Deus diz: Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida, e por isso lhe estendeu a mão. E nesse mesmo livro, página 568, diz: 7 vezes Maria ouvira a repreensão de Cristo aos demônios que lhe dominavam o coração e também a mente. Mulher dominada, mas 7 vezes Cristo esteve trabalhando com ela. Enquanto Maria estava lutando e atravessando seus dias mais sombrios lá em Magdala, a mão de Deus pesou também sobre Simão, que achava que tudo ia ficar assim. As consequências vieram sobre ele, e Simão se tornou um leproso. Ele se uniu a um grupo de leprosos que andavam por lá e por cá. E ele sabia que solução para o seu caso somente Cristo poderia ter. Ele conhecia os milagres que Cristo tinha operado. Eu não sei bem quando Simão teve um encontro pessoal com Jesus, mas tudo me parece que Simão fazia parte daquele grupo dos 10 leprosos que foram curados, que imploraram pela misericórdia de Cristo e foram curados. Só um era samaritano, os demais eram judeus. Foram sem agradecer ao menos a Jesus. E Simão, agora querendo se redimir dessa ingratidão, resolveu oferecer um banquete a Cristo por ter sido curado. E Cristo estava lá com seus discípulos, irmãos, e Maria, a essa altura, estava em Betânia. Quando soube da presença de Jesus, Maria não se conteve. Convidado para o banquete estavam os amigos, os discípulos de Cristo, estava Lázaro, estava Marta, mas não Maria. Simão temia que a lepra voltasse para ele, caso
a pecadora entrasse novamente na sua casa. E então transferia toda a responsabilidade do pecado para a jovem Maria. O pecado é covarde. Ele era o responsável maior. E de repente agora ele transfere para a vítima, como sendo a principal responsável. E então, enquanto o banquete se desenrolava, Maria resolve entrar na sala. Ela queria estar com Jesus. E ela entra na sala. E ela derrama sobre a cabeça, sobre o corpo e sobre os pés de Cristo 325 gramas de nardo puro, caríssimo, que enche todo o espaço, todo o ambiente de perfume. E é criticado pelos apóstolos que ali estavam, alguns, Judas inicialmente, os demais se unindo a ele. E Jesus diz: ela fez uma boa ação. Ela apenas me ungiu para o meu sepultamento. Poucos dias distavam da morte de Cristo, 6 dias apenas. Ela fez uma boa ação. Vai, os teus pecados te são perdoados. Maria, indiferente a Simão, indiferente a todo mundo, deixava os pés de Cristo, molhava com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Era uma mulher que buscava o perdão. Eu quero dizer aos irmãos que a história da Maria pecadora se encerra aqui, aos pés de Jesus. A história de qualquer pecador só encerra aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que nesta manhã existe alguma Maria, algum João, algum Simão que precisa ter a sua história de João pecador, de Maria pecadora, de Joana pecadora, aos pés de Cristo encerrada, para ter um novo começo, uma nova vida. Tudo que precisa é coragem para ir aos pés de Cristo e rogar a sua misericórdia, o seu perdão, rogar a sua graça. A essa altura, irmãos, Simão começou a olhar para aquela cena de Maria beijando aos pés de Cristo. Simão falou: esse homem não é o profeta que eu pensava. Ele não é o Messias tampouco. Ele é um homem comum. Se ele fosse o profeta que eu esperava, o profeta que eu esperava, que eu pensava, ele saberia que esta mulher era uma pecadora. É a pecadora tremenda que ela é. E enquanto ele desenvolvia aqueles pensamentos na mente colocados pelo inimigo, por Satanás, Jesus interrompe a sua mente, porque só ele pode ler os nossos pensamentos, e graças a Deus, Jesus lê os nossos pensamentos. Jesus contou: Simão, tem alguma coisa para lhe dizer? E Simão: diga, mestre. Simão, um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. Como os 2 não tinham com que pagar, o credor perdoou os 2. Quem você acha que deveria amar mais ou amou mais? E ele falou: lógico, Senhor, aquele que tinha dívida maior. Jesus então, se colocando, dizendo: Simão, eu entrei na sua casa e me deu água para lavar os pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Simão, eu entrei no seu banquete e você não me beijou o bálsamo santo, como era costume da época. Mas essa mulher beija os meus pés, lava os meus pés com suas